Os princípios são bases milenares e imutáveis, isso é indiscutível. Porém, a adaptabilidade na aplicação desses princípios é algo que é fundamental para que você alcance resultados cada vez melhores. E é sobre exatamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sempre que eu vou abordar esse tema, eu gosto de fazer um paralelo com o camaleão. Não deve ser a primeira vez que você está ouvindo isso. Mas eu quero falar um pouquinho mais do que normalmente você escuta. Eu quero te trazer uma nova perspectiva sobre o fato de você precisar se adaptar. São duas características fundamentais. A primeira característica é você entender quais são os seus princípios inegociáveis. Você precisa entender que se adaptar, que é a segunda característica, não significa mudar os seus princípios. Não significa você abrir mão dos princípios que te tornam quem você é. Então, não importa qual a situação, o camaleão não deixa de ser camaleão. Ele não se torna um outro animal. Muito antes, pelo contrário, ele reforça a sua característica, que é de se adaptar. Ele consegue entender e discernir o ambiente que ele está, quais são as suas necessidades e realiza as mudanças necessárias para que ele tenha êxito naquele ambiente. Eu mesmo já cometi erros por não entender isso, por não entender que eu poderia continuar crendo e acreditando e defendendo os mesmos princípios e variar na aplicação desses princípios. Essa parte do caminho eu já passei. E eu entendo se você está se questionando isso agora. Tá tudo bem, isso faz parte. O mundo que nós vivemos, ele não espera. Nós estamos numa era de novas tecnologias, crises econômicas, novidades econômicas, e quem não se adapta acaba ficando para trás. Os princípios, mais uma vez, eles seguem sendo os mesmos, mas a aplicação desses princípios estão cada vez mais diferentes. Eu mesmo, no início da minha trajetória no mercado, eu usava muito análise técnica, né? Usava muito gráfico para tomada de decisão. E houve uma época que eu tinha resultado com isso, até que eu observei que eu tinha necessidade de entender a motivação daqueles movimentos. Ainda bem que eu entendi isso antes do mercado entrar nesse ciclo que ele está agora nos últimos 2 anos, que é um ciclo de quê? Um ciclo que exige muita técnica, muita leitura e interpretação de dados, não mais gráfico, porém dados. Outra adaptação que eu tive que fazer foi em janeiro de 2024, quando o mercado ele ficou um pouco mais lento. Então eu tinha uma determinada quantidade de pontos que eu buscava no dólar, com uma determinada quantidade de lotes que eu operava, e eu percebi que eu estava saindo dos trades cansado, esgotado psicologicamente, duvidando da minha capacidade. Muitas vezes o mercado chegava muito perto de dar o meu alvo, voltava tudo, e eu entendi que eu precisava analisar as mesmas coisas, interpretar do mesmo jeito e tomar as mesmas decisões, porém com a quantidade de pontos e a quantidade de lotes diferentes. Você entende a necessidade de se adaptar? Você está conseguindo entender que você não precisa mudar o que você acredita para performar melhor? Você precisa adaptar a sua execução. Então eu queria te convidar para fazer 2 coisas. A primeira, que você anote numa folha de papel quais são os seus princípios imutáveis. Aquilo que você não está disposto a abrir mão, que é inegociável. E a segunda coisa é que você escreva num papel quais são os hábitos que você precisa melhorar, onde você precisa se adaptar. Pode ser um ambiente, pode ser uma amizade, pode ser uma atitude no seu dia a dia, um hábito, para que com isso você consiga alcançar melhores resultados. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que o YouTube entregue isso para mais pessoas ainda. Muito obrigado!